Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Gestão de Pessoas. Hoje nós vamos tratar sobre a questão da seleção e do desligamento de pessoas. Assim como nós vimos no nosso módulo anterior, acerca do recrutamento de pessoas, existe outra etapa que é tão importante quanto as outras que estamos compartilhando com vocês. E a seleção de pessoas também precisa, nesse aspecto, de um planejamento adequado para o sucesso do seu negócio. E ela funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas algumas pessoas entrem na organização, e vale aqui aquele velho ditado que diz que a seleção é a escolha certa da pessoa certa para o lugar certo. De forma mais ampla, dentre os diversos candidatos recrutados, a seleção ela busca aqueles que melhor se encaixam nos cargos existentes na organização, a fim de manter ou aumentar a eficiência e o desempenho dos funcionários e a eficácia da organização. Basicamente está em jogo o capital intelectual da organização que a equipe deve preservar ou enriquecer. E nesse aspecto a seleção, como um processo de comparação, é a melhor forma de examinar duas variáveis. A primeira dessas variáveis são os requisitos do cargo a ser preenchido e o perfil de características dos candidatos à vaga. E após a comparação dos candidatos, a seleção segue com um processo decisório e eleitoral, que aqui nós vamos chamar da comissão de seleção, a qual decide qual dos candidatos, aproximadamente equivalentes, preencherão o cargo ou os cargos disponíveis. Como estruturar uma entrevista de seleção? A técnica mais utilizada nas empresas, qual seria ela a mais adequada? Então, como também obter, digamos assim, os melhores resultados em entrevistas de emprego? Bem, pessoal, durante a entrevista deve ser recolhida o máximo de informação possível sobre o candidato. Nela, você pode avaliar o alinhamento com sua empresa desse candidato, o espírito empreendedor, o seu desejo de viver em um ambiente diferente. E vale ressaltar aqui que é importante examinar as competências comportamentais e a aderência aos valores corporativos. Para fazer isso, o candidato deve ser induzido a contar como ele cumpriu uma tarefa específica, como por exemplo, a gente pode ver também a questão de suas reações, as consequências do resultado obtido, e tudo isso permite-nos perceber quem é a pessoa e como ela trata as situações que surgem. E isso também vai mostrar se ela está pronta para trabalhar no contexto do seu negócio, se está motivada para se adaptar às condições de sua equipe e como essas condições correspondem às suas expectativas. Com relação às etapas da entrevista de seleção, a entrevista de seleção exige um certo trabalho preparatório para que os envolvidos tenham boas experiências e o processo ele venha a decorrer com eficiência. E ele não deve ser improvisado. Esse aspecto deve se verificar na fase preparatória para a entrevista. A descrição do trabalho, deve-se desenvolver um roteiro, aliás, de perguntas. Deve-se ler também o currículo do candidato ou formulário de candidatura. Com relação à preparação do ambiente, ele deve ser preparado previamente, deve ser um lugar confortável, sem ruídos, sem interrupções. Deve-se também se preocupar em conduzir a uma boa conversa, de forma que essa conversa crie um ambiente agradável e cordial, que não gere receios, e proporcione também um ambiente livre de estresse e também da ansiedade. Na etapa do encerramento da entrevista, é importante agradecer o interesse do candidato e informá-lo dos próximos passos. Com relação à avaliação, é importante anotar as suas impressões logo após a entrevista para posterior tomada de decisão. E, finalmente, é importante comunicar, na parte conclusória, o resultado ao candidato selecionado e dar feedback a todos os interlocutores. A entrevista de desligamento também é um outro elemento que a gente precisa citar.
Agora que você já sabe acerca da importância dos processos da entrevista e quais as ferramentas, então você conhece já quais são os elementos necessários para desempenhar bem o seu papel. E é importante também aqui falar sobre a entrevista, essa fase aqui do desligamento. Então, o objetivo é identificar oportunidades de melhoria tanto para a empresa quanto para os colaboradores. E nesse aspecto, com relação à realização da entrevista de desligamento, como o próprio nome indica, ela é realizada quando a empresa necessita demitir um colaborador. Então, o objetivo dessa discussão não é buscar deficiências, problemas ocupados, mas buscar oportunidades de melhoria para ambos os lados, para a empresa e para os colaboradores. Esse tipo de entrevista, estou me referindo aqui à entrevista de desligamento, deve ser feita para identificar, na medida do possível, os motivos que levam à demissão do funcionário ou do colaborador, como, por exemplo, as faltas de habilidades, motivos pessoais, motivos estruturais. Ela também tem como finalidade receber contribuições por ações que o ex-colaborador julgue úteis e necessários ou necessárias à empresa e que antes não tenham tido a oportunidade de manifestar. Bem, pessoal, nós chegamos ao fim dessa videoaula. Pedimos a vocês que assistam aí todas as aulas que nós estamos compartilhando com vocês, que leiam as apostilas, e desejamos a todos bons estudos e até a próxima aula.